Obra Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 13. Conquistando o tempo malbaratado. Com periodicidade, retornávamos à comunidade para o necessário refazimento, prosseguindo no socorro aos irmãos colhidos pela desencarnação, desequipados espiritualmente dos recursos iluminativos. Lentamente diminuía o número de cadáveres expostos nas praias e cidades, vitimadas pela tragédia coletiva. Enquanto se reorganizavam as urbes, cuidando-se da remoção dos destroços e das reconstruções. A paisagem de sofrimento dos sobreviventes era confrangedora. Porém, a vida, no seu sublime impulso de superar infortúnios, sustentava-os, ajudando-os na reedificação da existência. Rapidamente, para nós, passou o período que nos fora reservado para acompanhar os trabalhadores do bem. E deveríamos, Ivon e nós outros, retornar à nossa esfera para outros compromissos que nos aguardavam, dentro das linhas direcionais da conferência do benfeitor que viera da constelação das Pleiades. Como é natural, agradecemos ao Dr. Charles todo o seu empenho em auxiliar-nos a entender os mecanismos das divinas leis, bem como despedimo-nos dos demais amigos, tomados por justa emoção. Dr. Charles havia convidado 2 espíritos que viveram na Indonésia a fim de substituir-nos, desde que o árduo trabalho prosseguiria por largo período. No dia do nosso retorno, o sol em que se enriquecia a região com os seus raios abençoados e a paisagem continuava apresentando as marcas irremovíveis do tsunami devastador. Quando tomamos o veículo que nos conduziria ao lar, pudemos ver à distância a imensa região envolta em sombras densas, nas quais, vez que outra, brilhavam luzes representando os obreiros da caridade em sua faina de aplicar os tesouros do bem em favor dos famintos de conhecimento e de harmonia pessoal. Conduzíamos novas experiências que nos haviam surpreendido pela sua originalidade, já que antes nunca tivéramos ocasião de laborar nesse tipo de socorro. Impressionava-me o milagre da vida, que reverdece as áreas mortas na canícula do verão, enfloresce os ramos secos e quebradiços dos vegetais quando chega a primavera. Reanima os corações desfalecidos na luta desigual. Faculta aprimoramento interior. Triunfa sob todas as conjunturas aparentemente destrutivas, apontando o rumo da imortalidade como a vitória suprema da existência humana. Chegando à nossa comunidade, fomos recebidos carinhosamente pelos amigos da convivência diária, e após nos alojarmos em nossos domicílios, para onde nos acompanharam, solicitaram-nos notícias da azáfama da caridade entre os irmãos infelizes da Indonésia. Na medida do possível, narramos as experiências edificantes e as lições absorvidas, especialmente em torno da fraternidade entre espíritos aclimados
a credos religiosos diferentes, porém unidos pelos mesmos sentimentos de amor, de compaixão e de caridade. Realmente descobrimos a solidariedade que deve viger entre muçulmanos e judeus, católicos e protestantes, espíritas e demais crentes, ou mesmo não crentes, o que nos ensejou inefável alegria interior, redescobrindo a sabedoria divina em tudo pulsante, assim como o poder da solidariedade fraternal, que se não submete aos caprichos rigorosos do ego apaixonado. Em nossa comunidade estagiavam periodicamente espíritos de diversas procedências, trabalhando conosco sob o clarão do pensamento de Jesus e de Allan Kardec, superando os impedimentos dogmáticos das suas crenças antigas e adaptando-se ao padrão universal, distante de siglas e de terminologias, mas sempre idênticas pelos objetivos elevados e as propostas libertadoras. Embora Ivone Costa residisse em outra colônia situada sobre a região do Brasil Central, com sede sobre as formosas montanhas de Minas Gerais, convidei-o a permanecer em nosso lar pelo período intermediário entre aquele e os próximos dias, quando retornaríamos à Terra, dando prosseguimento aos compromissos aceitos. Compreensivelmente, o intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, qual acontece na Terra entre as diferentes comunidades que se sustentam e confraternizam. Embora cada qual possua suas próprias e específicas características, todas operam em favor do desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para os cometimentos futuros nas reencarnações abençoadas. Concluído o labor com o Dr. Charles White, faríamos parte, dentro de 2 dias, de um novo empreendimento, cujo mentor ainda ignorávamos, apesar de informados que fôramos convidados a fazer parte de novo grupo de trabalhadores espirituais. O repouso, para nós, é constituído pela renovação das energias para aplicações edificantes, revitalizando-nos e auxiliando-nos a melhor entender cada vez mais as lições da vida, ampliando os nossos horizontes de serviço ao próximo, no que redunda serviço a nós mesmos. Desse modo, é um pouco diferente o repouso vivenciado pelos espíritos em relação àquele de que têm necessidade os encarnados, que também se renovam, readquirindo forças e equilíbrio para os compromissos da evolução, dentro dos padrões orgânicos em que estagiam. A vida não cessa de vibrar, o que, se acontecesse, reduziria tudo ao caos do princípio. Necessário, porém, agir, conquistar o tempo anteriormente mal baratado nos comportamentos equivocados, nas lutas do egoísmo, na incessante busca do prazer. De alguma forma, aguardávamos o momento de conhecer detalhes da nova programação com alguma ansiedade. O êxito resultante do cometimento concluído estimulava-nos a aguardar os novos desafios com alegria e gratidão aos céus. Aqueles que pensam que após a morte os justos repousam equivocam-se, porquanto em todo o universo vigora somente a lei da ação e da edificação. Nesse interim,
tomamos conhecimento de que a caravana de serviço aos irmãos do orbe terrestre seria expressiva em qualidade e em quantidade de membros, dividida em vários grupos que atuariam em diferentes locais, sendo presidida pelo sábio geneticista Dr. Artêmio Guimarães. Conhecia-lhe um pouco a história fascinante, que o projetara a condição de chefe do departamento de reencarnações em nossa colônia Redenção. O eminente espírito encontrava-se desencarnado. Fazia aproximadamente 30 anos, após laboriosa existência missionária no Brasil. Reencarnara-se com a missão de envidar todos os esforços, utilizando os mecanismos da preservação da vida, havendo dedicado os seus empenhos em favor da saudável reprodução humana. Havendo nascido em lar modesto, a fim de conhecer as dificuldades e vencê-las desde cedo, na cidade do Rio de Janeiro, muito jovem ainda, revelou as aptidões superiores conduzidas do mundo espiritual. Criança vivaz e simpática, inteligente e generosa, tornou-se jovem responsável e estudioso, auxiliando a mãezinha viúva, lutadora de grande envergadura, que se comprometera a recebê-lo nos braços afetuosos, enquanto simultaneamente frequentava a escola noturna. Com sacrifícios hercúleos, venceu as peripécias da juventude, mantendo-se fiel aos postulados do dever, superando as condições ambientais agressivas e perturbadoras, abraçando o anelo de salvar as vidas ainda em formação, lutando com denodo contra qualquer forma de aborto criminoso. Para melhor desincumbir-se do futuro ministério, transferiu-se para a cidade de São Paulo, após a desencarnação da mãezinha, vitimada pela tuberculose defluente da debilidade orgânica e da deficiente alimentação, passando a trabalhar com mais empenho até conseguir adentrar-se na famosa universidade daquela cidade, que passou a frequentar com espírito combativo e tenacidade. Havendo-se identificado com nobres mestres de medicina, verdadeiros apóstolos que têm passado pelo augusto educandário de muitas gerações de cientistas e profissionais honoráveis, dedicou-se ao estudo da biologia, da embriogenia, integrando-se ao grupo de afeiçoados à nascente engenharia genética, conseguindo por justos méritos, após a diplomação de médico, uma bolsa de estudos em destacada Universidade Americana do Norte. Vinculou-se ao fechado círculo de pesquisadores dos anovulatórios, dos métodos de contracepção que iriam contribuir, conforme tem acontecido, para a drástica diminuição do hediondo crime do abortamento. Com plena integração nas pesquisas, tornou-se considerado cientista nesta área, com os seus colegas logrando ampliar os conhecimentos em torno da fecundação humana. Com o avanço da óptica e da tecnologia em torno da fabricação dos microscópios, especialmente os eletrônicos, pôde adentrar-se na compreensão do milagre da fecundação humana, selecionando óvulos e espermatozoides em tentativas do que seria no futuro a grandiosa realização da fertilização in vitro, da inseminação artificial
facultando a milhares de pessoas a oportunidade anelada de conseguir a procriação. À medida que ocorria maior conscientização da sociedade em torno do uso dos anticonceptivos, lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, tomou conhecimento dos estudos profundos em torno do DNA e da provável futura decodificação do genoma humano, que não teve oportunidade de ver concluído esse extraordinário projeto, cujo primeiro rascunho foi apresentado ao mundo por primeira vez em junho do ano de 2000 e confirmado mais tarde em abril de 2003, por ocasião da comemoração dos 50 anos de descoberta da dupla hélice do DNA pelos cientistas Drs. James Watson e Francis Crick. Desencarnou como um justo, de certo modo, de exaustão decorrente dos trabalhos severos e contínuos, vitimado por uma parada cardíaca que não lhe conseguiu encerrar a audaciosa carreira científica, prosseguindo-a na espiritualidade quando retornou. Deixou viúva uma dedicada companheira, também médica estudiosa e trabalhadora na área da infectologia, assim como 2 filhos adultos. Considerado um triunfador na missão abraçada, hoje é tido entre nós como respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialista em reencarnação. Seria sob o comando desse eminente espírito que aproximadamente 50 obreiros retornaríamos ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. É certo que outras equipes já nos haviam precedido para esse mister. Muitas outras conquistariam diferentes países do orbe terrestre. E mesmo nas terras abençoadas do Cruzeiro do Sul, incontáveis laboriosos servidores de Jesus cuidariam de realizar atividades semelhantes. Nós éramos apenas um ensaio em experiência profícua, um quase nada, embora portadores de significado espiritual. Os responsáveis pelos diversos grupos vinham há mais de um decênio planejando em nossa colônia, assim como em muitas outras, desde que o projeto era internacional e sem limites, programas cuidadosos, a fim de que os espíritos abençoados pudessem encontrar os recursos hábeis para os seus ministérios nos dias próximos do futuro. Foi, portanto, com emulação de felicidade superior que na noite estabelecida para o primeiro contato, rumamos, Yvon e nós outros, na direção do templo ecumênico, já referido anteriormente, onde nos reuniríamos a fim de nos encontrarmos para conhecer as diretrizes seguras elaboradas para o novo programa especial. Às 19h30, dirigimos-nos a um recinto de menores proporções do que o anterior, fazendo-nos recordar um anfiteatro grego coberto por uma substância transparente que nos permitia ver a noite esplendorosa com os seus crisântemos estelares lucilando ao longe. Suave melodia que se exteriorizava do órgão repletava o ambiente com harmonia musical. Os convidados especiais
Aqueles que participariam do inusitado evento, joviais e encantadores, lotavam o auditório. À hora estabelecida, tivemos o imenso prazer de ver adentrar o governador da nossa colônia, acompanhado por outros administradores dos diferentes setores, que foram conduzidos, respectivamente, à mesa diretora e às cadeiras reservadas à frente. Criada por abnegados servidores de Jesus, sob os auspícios de Francisco de Assis, nossa colônia alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa que se fixaram no solo auriverde nas mais recentes existências. Todos quantos nos encontrávamos no auditório, com algumas exceções, havíamos militado, quando na terra, nas hostes de O Consolador, conforme a revelação espírita, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina apresentada por Allan Kardec, em razão dos seus atos, poderiam ser considerados, conforme os denominara o codificador, como espíritas pelo coração. O mestre de cerimônias era o espírito José Lopes Neto, que se encontrava envolto por tênue e brilhante claridade opalina, que lhe traduzia o elevado intelecto moral. Nota: José Lopes Neto nasceu em 1882, em Curitiba, no Paraná, e era filho de Genésio Lopes e Clara Lopes. Com apenas 22 anos, em 11 de novembro de 1904, foi conduzido ao cargo de segundo secretário da diretoria da Federação Espírita do Paraná e desencarnou aos 35 anos. Após haver desempenhado papel de grande relevância naquela Federação Espírita, tendo exercido vários cargos de diretoria, médium vidente, sonambúlico, psicógrafo, audiente, orador vibrante e vibrátil, segundo o Dr. Lins de Vasconcelos, foi verdadeiramente um espírita cristão. Nota da auditora, fechar nota. De imediato, a solenidade teve início, sendo anunciada uma jovem cantora que, acompanhada pelo órgão, apresentou a bela peça religiosa Panis Angelicus, de autoria de Santo Tomás de Aquino, para a obra Sacris Solemnis, e que fora musicada por César Franck em 1872, criando uma psicosfera de altíssimas vibrações. Em seguida, foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e, para encantamento de todos, acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis, para surpresa geral, acompanhado pela irmã Clara, no esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. O santo irradiava a bondade transcendente, como jamais nós tivéramos ocasião de vivenciar. Com um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na terra, e o ar vibrava de dúlcidas energias canoras e coloridas. Recepcionados à entrada por uma comissão adrede organizada, foram conduzidos à mesa os dois apóstolos esposos da irmã Pobreza. Estávamos extasiados, respirando em ritmo inusitado. Após a oração de abertura, proferida pelo nosso governador, Lopes Neto anunciou
a palavra do nosso diretor, Dr. Artêmio, entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns dos seus traços biográficos, o respeitável cientista acercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, e deu início à sua mensagem. Pobres mentores que nos honrais com as vossas presenças, queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus Cristo, louvemos o Senhor e cantemo-lhes hosanas. A lei do progresso é incontestável e o amor de nosso Pai incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levar às culminâncias da plenitude. Conforme assinalado por Jesus no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 e seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta Terra ao longo dos evos. Posteriormente, confirmadas as graves revelações por João Evangelista, no seu memorável Apocalipse. Vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres deste período, com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre, em várias partes do seu país e noutros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do Novo Mundo. E multiplicam-se ao longo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas, que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também se referiram a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas, caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada, na ignorância e no materialismo,
mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante, a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesma? E essa revelação é esquecida, porque ainda predomina em um espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos, que dizia: não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afligentes em pauta. Pessoalmente, sempre me detivera na revelação do desespero, não nos efeitos decorrentes, quando chegasse o período de bênçãos, logo após as grandes calamidades no mundo renovado. A seguir, o digno mensageiro deu continuidade à peroração. Ocorrerão essas bênçãos, porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus, nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas, que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. O planeta renovado nas suas constituições físicas, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismos que o assolavam e destruíam desaparecerão, a pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios enregelantes.
e com paisagens edênicas. Adaptando-se a novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos, que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Concomitantemente, aqueles que puderem fruir desse momento, após a grande transição, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Nesse comenos, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes e os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos da perversidade, por sintonia vibratória transferir-se-ão para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno para a ascensão. Nunca se perdem os valores ante os divinos códigos, e o Pai amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda e, como filhos pródigos, retornemos ao seu rebanho. Novamente silenciou emocionado. Luzes diáfanas adornavam-no à medida que falava, oferecendo-nos uma voz doce e inesquecível. Continuando, afirmou: muitos de nós equipamo-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia e da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão, por algum tempo, no claustro da maternidade, esses mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. A nossa excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge, e é necessário recuperar os dias malbaratados nos jogos viciosos da ilusão. Necessitamos da contribuição oracional de todos, suplicando ao Santo Poverello que interceda a Jesus por nós, seus obreiros imperfeitos, que reconhecemos ser. Exorando a excelsa misericórdia do amor para todos, agradecemos a vossa atenção e aquiescência em nos ouvir, assim como vós outros em participardes do futuro empreendimento preparatório da nova era. Permaneça a paz em nossos corações. Um profundo silêncio, feito de emoção e reconhecimento, dominou todo o auditório enlevado. Nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigindo-se à tribuna, enimbado de claridades siderais, exorou emocionado: Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme
os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos na retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. As últimas palavras foram anunciadas com a voz embargada pela emoção. A um sinal de Lopes Neto, o organista começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutávamos e automaticamente pusemo-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião fora encerrada com especial onda de ternura e de beleza.